nos instruir para podermos processar pensamentos com as instruções de Jesus. E é nessa linha que eu peço humildemente a Jesus que eu seja fiel às suas palavras. Que assim seja. Bom, dando continuidade, está bem, o microfone está chegando até o fundo, tá? As nossas parábolas, hoje nós já vamos para a sexta, não é? Estamos chegando quase à metade de um estudo completo, que é um caminho com Jesus, como nós já falamos anteriormente. Para quem não assistiu às palestras anteriores, eu sempre gosto de fazer uma demonstração, assim, trazer bem rápido o que já foi falado. Então, nós tivemos a parábola dos talentos, dos trabalhadores da última hora, o rico e Lázaro, a ovelha perdida e, na última, nós fizemos o filho pródigo, que veio junto com a moeda perdida, porque elas são muito parecidas. E chegamos dizendo que essas três parábolas, elas fazem parte da tríade da unidade do destino. O que seria a tríade da unidade do destino? Bem rapidinho nós vamos passar só para aqueles que não vieram na outra, não é? As três parábolas da tríade, elas encerram o mesmo ensinamento, que é o que o Espiritismo vem sempre rememorar para todos nós, que é a unidade do destino. Essas parábolas nos fazem vislumbrar essa verdade da mais sabida importância. E qual é essa verdade? A justiça de Deus é misericórdia e sua misericórdia é justiça. Uma coisa não está separada da outra. De fato, é o que se desprende claramente do caso do pastor que, tendo 100 ovelhas, deixa no campo 99 e sai à procura daquela que tinha se perdido. O mesmo com a dona de casa, que ela tinha 10 moedas, perde uma moeda e, aflita, ela remove as mobílias até resgatar a sua moeda. Ela não quer perdê-la. E como o progenitor solícito e amorável que recebe jubiloso o moço arrependido, assim como o Pai Celestial não quer que se perca nenhum de seus filhos. No entanto, existem algumas diferenças sutis entre essas parábolas da tríade que merecem considerações. A ovelha, ela fugiu, não é? A ovelha, nós já falamos que é um animal não muito inteligente. Então, por que ela foge? Ela foge na ilusão de um pasto melhor, né, que ela julgava ser melhor do que aquele onde ela está, certo? Ou por ingenuidade, que ela não tem muito conhecimento. E com isso ela foge, certo? Mas o pastor corre atrás, como Jesus corre atrás dos filhos de Deus, porque Deus não quer perder nenhum deles. A mulher perdeu uma das suas dracmas, das suas moedas, e procurou-a sem descanso até que as resgatasse. Ela não podia perder nenhuma das moedas, ela perdeu, ficou aflita e aconteceu a mesma coisa. Já o filho pródigo, ele abandonou o lar, gastou tudo que tinha, sentiu a solidão, arrependeu-se e resolveu voltar para os braços do pai. Primeiro, a fuga, a perda. E no caso do filho pródigo, a fuga e o livre-arbítrio. Isso já mostra o livre-arbítrio como a consciência, né, do arrependimento e da sua volta para o Pai. Falamos também desse moço que está aqui, não é? Que é o irmão do filho pródigo. E a parábola dá uma lição muito importante, não é? Que, na verdade, ela mostra o irmão do filho pródigo como um egoísta, que ele fica enciumado pela volta do filho. E ainda fala: mataste o novilho cevado em sinal de regozijo pela volta deste filho, que dissipou teus bens, com as meretrizes, enquanto que a mim, que tão bem te sirvo, sempre estou do seu lado,
nunca me deste um cabrito sequer para regozijar-me com meus amigos. E o pai então retruca: filho, tu sempre estiveste ao meu lado, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e agora achou-se. O ensinamento áureo está sintetizado num simples possessivo, não é? Esse teu irmão. O adjetivo teu é, no caso, tudo quanto há de mais significativo. Aqui. Não vem com essa de filho pródigo, não. Você já levou a sua parte. Então, uma vez que levou a sua parte, já não tem mais o direito de voltar ao lar. O egoísta viu no pródigo apenas o filho dissoluto de seu pai. Mas esse mostrou-lhe naquele o seu irmão. Quem importam os erros e os desatinos? Ele é o teu irmão. E isso acontece muito, né? Que nós também fazemos a mesma coisa, porque nós somos, principalmente aqueles que são pais, não é? Sem o pai sempre protege o mais fraco, é sempre assim. Se ele geralmente aparenta ser o que mais precisa. Aí nós colocamos aqui o filho pródigo, né? Muito perto do livre-arbítrio. Para quem não assistiu nenhuma, cada uma das parábolas que nós terminamos tem um quadradinho aqui de significado e ela vai no ponto onde, pelo menos, nós achamos que é o melhor para eles, não é? E trouxemos a dracma perdida aqui perto da ovelha perdida, que as duas são muito parecidas. Como foi a nossa viagem? Saímos dos talentos, fomos para o trabalhador da última hora, fomos para o rico e Lázaro, trouxemos Zaqueu, certo? Trouxemos a unidade e depois, juntamente com o filho pródigo. O que aprendemos? Na parábola dos talentos e das minas, nós aprendemos que a bagagem moral, muito sobre a bagagem moral através das existências. Os deveres que nos assistem, a multiplicação das virtudes e a evolução espiritual. Nos trabalhadores da última hora, é que somos chamados a qualquer hora. O trabalho produtivo e de qualidade é o que nós precisamos. E a independência do tempo. O rico e Lázaro falou da aplicação dos sentimentos e suas consequências, o apego e a transitoriedade dos bens e a porta estreita. A ovelha perdida, quão grande amor nos tem concedido o Pai e o resgate jubiloso. O filho pródigo, ninguém se perde. Não há pecados irremissíveis, não há culpa irreparável, o Pai Celeste a ninguém abandona. E agora vem a sexta, certo? Que nós vamos tocar para frente. Aqui nós temos, né, essas três parábolas, a unidade do destino. Vamos deixar o Zaqueu um pouquinho de fora nesse instante, não é? Mas depois a gente traz ele de volta. E também nós vamos tirar essas duas parábolas daqui, certo? Vamos também dar uma folga. Oh, o que eu fiz? Desligou? Você está vendo lá? Eu não mexi em nada. Ok. Então, nós vamos tirá-las daqui, não é? E vamos substituí-las por duas novas parábolas, formando uma única verdade que nós vamos passar essa noite. Para isso, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, para responder a nossa pergunta. Conta ainda o Evangelho que é farto em ensinamentos sobre a riqueza. As seguintes parábolas. Então, são as duas parábolas que fazem parte para nós hoje. Okay? Eu peço para minha filha. Então,
Aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos, em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que aconteceu àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa é a do avarento, a outra é de Cristo e o moço, o jovem, né? Cristo e o jovem rico e o avarento. Essas duas parábolas fazem parte da parábola Salvação dos Ricos. A forte linguagem evangélica se destina a chamar a atenção dos homens para os riscos dessa perigosa prova que é a posse abundante de bens materiais. Prova mais difícil do que a miséria, pelas tentações que oferece e a fascinação que exerce. Jesus falava muito dos ricos, não é? Tem muitas parábolas, mas cada uma tem uma peculiaridade. Uma fala de uma coisa, outra fala de uma outra coisa, né? Ele não junta todos e também não diz que todos os ricos são pecadores exímios, né? E vão parar no inferno, como nós vimos na palestra do Lázaro, né? É a riqueza o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da sensualidade, o laço mais poderoso que prende o homem na terra. Os que passam da miséria à fortuna muitas vezes esquecem-se rapidamente da antiga posição, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Esse é o laço mais poderoso que prende o homem na terra. Ao dizer ao jovem que se desfizesse dos seus bens para segui-lo, não quis Jesus estabelecer o princípio absoluto da necessidade do despojamento desses bens para alcançar o progresso espiritual, mas ensinar o desapego às riquezas materiais. Em última análise, aplicar
o mandamento supremo da caridade. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, da forma como ele falou, que ele cumpria os mandamentos, na opinião do mundo. Não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, e até honrar seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Ensina os espíritos sobre o desapego dos bens terrenos. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Ajuda, né? Se sois ricos, não esqueçais de que esses bens vos são confiados e que devereis justificar seu emprego como se prestasseis contas de sua tutela. Não são os bens em si que se constituem na fonte de muitos males, mas o abuso do seu emprego, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Nós vamos falar, dentro desse tópico, de 4 itens: a utilidade providencial da riqueza, a desigualdade das riquezas, self-made man, que nós vamos explicar, e a verdadeira propriedade. De quem é a verdadeira propriedade dos bens? A utilidade providencial da riqueza. Procurando aprofundar o entendimento a respeito da riqueza, admite-se que cabe ao homem trabalhar pela melhoria material do globo. Portanto, a riqueza existe para que também o progresso exista. O que seria decorrência do desígnio divino de fazer as almas descerem para a encarnação no plano material como etapa indispensável ao seu progresso, certo? Quer dizer, o progresso material também é importante para que nós consigamos atravessar as encarnações. O labor do ser humano na face da Terra, através dos milênios, criando e acumulando bens materiais, não é, pois, uma manifestação negativa, mas o caminho indispensável da evolução planetária. A atividade necessária desenvolve a inteligência, que inicialmente se concentra na satisfação das necessidades materiais, mas dá lugar mais tarde à compreensão das grandes verdades morais. É na luta imensa que se trava no campo material que as arestas da personalidade vão sendo polidas, que os conflitos pela posse insaciável dos bens conduzem à frustração que dá lugar à reflexão sobre os valores maiores do espírito. Chega uma hora que o dinheiro não paga, não é? E nós somos chamados para a parte espiritual. Essa é a regra, não é? O dinheiro sendo aplicado na tecnologia do planeta, não é? Na caridade, não é? E sempre de olho no nosso planeta querido. E é isso que tudo deveria ser dessa forma como Deus colocou no mundo. A desigualdade das riquezas. Os abusos de toda a natureza cessarão por si, mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. O testemunho dos espíritos desencarnados, transmitido pelas suas mensagens, atesta que o homem só possui verdadeiramente de seu aquilo que é faculdade da alma e não de uso do corpo. A desigualdade das riquezas é um problema que se esclarece através da compreensão da lei da reencarnação, sem que por isso seja invalidada a busca política e econômica dos meios de reduzir essa desigualdade, que é também uma luta pela nossa melhoria. A sabedoria de Deus
que guia os passos dos homens na sua senda evolutiva, utiliza a pobreza para uns, como prova de paciência e resignação, e a riqueza para outros, como prova de caridade e de abnegação. Isso é importante. Ao transpor o umbral da morte, leva-se aquilo que ninguém tem o poder de tirar: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Depende do homem, durante a sua existência terrena, ser mais rico desses bens do espírito quando partir do que quando chegou. Lembram das parábolas dos talentos? Fala exatamente sobre isso. Porque sua posição futura depende daquilo adquirido que houver adquirido de bem, e não de bens materiais. Portanto, nós devemos aplicar também a caridade. Self-made man, esse é um nome que foi dado pelos americanos. Observação importante refere-se à peculiar dureza do homem que veio de modesta origem e que com o suor do rosto acumulou bens. Nós conhecemos muitos, não? Principalmente quem trabalha em indústria, vê pessoas que começam do nada, né? E elas praticamente vai se polindo, né? Para conseguir cada vez mais, conseguir até mais cargos, e vai acumulando os bens. Tende ele a dizer aos infelizes que dependem da sua assistência. Quando se sobe, né, tem um provérbio que fala: você quer conhecer o caráter de um homem, né, dele poder e dele dinheiro. Tende ele a dizer aos infelizes que dependem da sua assistência: faça o que eu fiz, em vez de ir em seu auxílio. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. Isso é verdade? Não compreende que, com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Os norte-americanos chamam as pessoas que conseguem subir na vida com o próprio esforço de self-made man. É o homem feito por ele mesmo. A Mafalda tem uma ideia bem interessante, né, sobre o self-made man. Estive lendo nessa revista um artigo sobre um self-made man. A outra pergunta: o que é isso? Ainda não consegui saber direito. Mas parece que se você nasce num berço miserável e é enterrado num caixão de luxo, você venceu na vida. É forte, é Mafalda, né? Ácida, mas é uma verdade muito grande. De que adianta? Qual é a verdadeira propriedade, então? Os bens da terra pertencem a Deus. Há dúvida quanto a isso? Porque quando nós vamos embora, tem só lá um caixão, não é mais nada. Nós chegamos lá do outro lado e, graças a Deus, a religião espírita nos traz a consolação, não é, de que nós vamos lá dar conta da nossa administração, ver os nossos talentos, né, o que nós ganhamos e o que não ganhamos, e ainda voltamos para começar tudo de novo. E talvez, se nós fôssemos tão ricos numa encarnação anterior, podemos nascer muito pobres na próxima. Correto? Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. O homem é apenas o usufrutuário, o administrador mais ou menos inteligente e íntegro, certo? Porque não somos perfeitos, nem em inteligência, nem em integridade. A eles serão pedidas contas do uso que fez desses bens, e infeliz daquele que os empregou apenas para a sua satisfação pessoal. Veja que não é contra você ter, não é? É contra achar que é sua propriedade e mais de ninguém. Ela não pode ser dividida, ela não pode ser empregada, não é?
todas as vezes que a fortuna é empregada para o bem do próximo, e isso pode ser até nos empregos que são criados, numa série de circunstâncias, isso tem valor aos olhos de Deus. E aqui está frisado mais ou menos íntegro e inteligente, porque nós não somos perfeitos. Aquele que está animado pelo amor ao próximo tem sua linha de conduta determinada pela caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar o supérfluo, mas a caridade cheia de amor, que ampara a desgraça e que ergue sem humilhar. Finalmente, aborda-se a questão do direito do homem de transmitir a fortuna que é depositário aos seus descendentes. Nós estamos falando da herança, não é? Que era a luta da segunda nossa parábola de hoje, certo? A herança. Tinha uma briga, né, sobre a herança. Resposta do Espírito São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, aquilo de que gozou durante a vida. Porque o resultado desse direito é sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-la. É assim que se vê ruírem as fortunas que pareciam tão sólidas. A vontade do homem para manter sua fortuna dentro da linhagem dos seus descendentes é assim impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, porquanto Deus o retirará quando julgar conveniente. Essas mensagens dos espíritos foram ditadas há mais de 130 anos. Extraordinários progressos científicos e técnicos gerando a produção abundante de bens e serviços, embora distribuídos de forma profundamente desigual, ocorrem nesse lapso de tempo. E parece que cada vez está maior. Então, aqui estão as nossas duas parábolas. E agora, onde tem a unidade do destino, essas parábolas dos ricos, elas levam em conta isto. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, você pode ser rico, não é? Mas você não pode adorar a riqueza de tal forma de que você não seja caridoso, de que você não empregue seus recursos para melhorar o progresso do mundo, tanto espiritual quanto material. Mamon, a quem Jesus colocava frente a Deus, né, lá para e par, conclamando os homens a escolher entre eles. Era a divindade fenícia da riqueza. Essa foi uma figura muito forte usada para advertir aos que prosternavam ante o ouro, né, ficavam prostrados perante o ouro, esquecendo-se da hierarquia dos valores verdadeiros do espírito e do coração. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. A única figura que eu consegui achar no Google é essa coisa horrorosa, não é? Do mamon. E é exatamente a representação que foi feita por Colin de Plence, não é? Quando leu sobre isso, não é? Então é um avaro, né? Que não quer dividir absolutamente nada, e a sua fortuna com os ratos e todas essas coisas. E por isso Jesus fala, em várias parábolas, que é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nós já falamos isso também numa parábola anterior. Explicamos, né, de onde veio o fio, né, o camelo, passando pelo buraco. E nessa segunda foto tem uma agulha que protegia o castelo dos ladrões. E quando os camelos chegavam, eles não conseguiam entrar. E eles tinham que descarregar todas as suas coisas e passar por esse buraco. E aqui está, mais ou menos, uma alegoria.
e aqui está o mamon. Essa é a parte do mamon, certo? Os mamoneiros realmente são como passar os camelos passando pelo buraco de uma agulha. É na luta imensa que se trava no campo material que as arestas da personalidade vão sendo polidas, por incrível que pareça, e é uma verdade. Que os conflitos pela posse insaciável dos bens conduzem à frustração que dá lugar à reflexão sobre os valores maiores do espírito. Na verdade, é uma carga, não é? Os ricos têm uma carga, né? Uma coisa grande, não é? Que eles têm que carregar. Então, quanto mais distribui, talvez essa carga fique um pouco melhor, mas tem que distribuí-las bem. O camelo passou pelo buraco da agulha, a porta estreita. Também falamos sobre isso, não é? Se nós estamos carregados, né, de vícios e de valores ruins, não é? Nós não vamos conseguir passar pela porta estreita. E que eu costumo dizer que ela continua sendo estreita. E nós continuamos cheios de bagagens que não conseguimos passar para o outro lado. E esse lado é o lado de Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A unidade do destino. A doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora. Lembrem vocês que eu tirei 2 parábolas aqui do canto esquerdo, não é? E uma delas nós vamos retornar agora, certo? Por quê? Porque essa é a parábola que fala que qualquer tempo é tempo para iniciar o trabalho produtivo. E os últimos podem ser os primeiros. A cada um será dado segundo suas obras. Na parábola dos trabalhadores. E essa parábola dos trabalhadores nos leva a Jesus. Ele nos chama a todo momento. Existe maior prova de amor do que esta? Eu acredito que não. Essa circunstância é animadora. Ninguém está abandonado nem esquecido. Tudo pende para a unidade suprema que é Deus. Amai-vos e instruí-vos. O pensamento é o processamento de informações, certo? Os nossos pensamentos, eles estão de acordo com as informações que nós temos. Então, o que acontece? Quando Jesus fala amai-vos e instruí-vos, ele está buscando, não é, a nossa instrução. As parábolas são grandes instruções. Não é? As palavras de Jesus nos trazem as maiores instruções. Se nós conseguimos segui-las ou não, é um problema do nosso estado espiritual. Mas quanto mais instrução nós temos, mais pensamentos bons nós vamos ter e mais será fácil conduzir a nossa vontade para a nossa ação. Essa é uma das coisas do porquê nós temos a reunião pública, certo? Porque nós temos os estudos. Porque quanto mais instrução nós temos no campo espiritual, melhor vai ser o nosso processamento dessas informações, melhores vão ser os nossos pensamentos. E não fiquem tristes se não conseguirem, porque o que acontece? Se nós não nos instruímos e não vamos para frente, nós podemos ficar um pouco mais parados, embora o progresso exista. Se nós temos a vontade de progredir, não é? A vontade de nos instruir, a vontade de amar, já é meio caminho andado. Vocês concordam? Meio caminho já está andado. Agora é partir para a ação, certo? Para as obras, ou não é, para o refinamento de tudo aquilo que nós temos de bom. E tirar aquilo que é do mal. Voltamos no nosso Deus é justiça e misericórdia, um não vive sem o outro. E através dessa unidade é que Ele nos dá as reencarnações, não é? Então, cada vez que nós voltamos um pouco melhor,
não é? O mineirinho lá que veio dar palestra aqui falou que na primeira, né, a gente mata, na segunda a gente manda matar, na terceira a gente, como é que é o negócio? Manda matar, terceiriza, não é? Pede para que outros matem. Na quarta só tem a vontade de matar. E na última a gente terceiriza para Deus. Eu vou deixar esse na mão de Deus, não é? Não é isso que nós fazemos? Eu vejo muitas vezes, até eu penso muitas vezes assim, não, vou deixar esse negócio na mão de Deus, né? Porque Deus resolve tudo. Deus resolve tudo? Sim, através do nosso conhecimento, através da aplicação dos nossos conhecimentos. E além de tudo isso, né, dele nos conceder as reencarnações, eles ainda nos dá o quê? Os talentos. Tudo aquilo que nós produzimos de bom numa encarnação anterior, nós temos como talentos para chegar à próxima. E a partir desses talentos, trabalhar com eles e aumentá-los para que nós, sei lá, em centenas de encarnações, nós conseguimos chegar à perfeição. A luta é diária, não é? Um leão por dia, é um leão por encarnação. Então, nós precisamos, assim, pensar em tudo isso, não é? Não quer dizer que só pensando a gente vai conseguir, é difícil. Mas temos casos no mundo de coisas que aconteceram que mostram para a gente que tem jeito, algumas coisas têm jeito, não é? O que aconteceu no Brasil, não é? Nesses últimos tempos aí, Brumadinho, para que serve tudo isso? Não é? Para puxar o amor. Não é? Estava previsto, será, por Deus? Não sei. Não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas veja a quantidade de amor, né, que foi puxado dos nossos corações numa hora como essa. Na solidariedade, né, com as famílias, com o pessoal que perdeu tudo, que perdeu os familiares, e mesmo naqueles que foram embora. Tem um outro exemplo também, Bill Gates. Bill Gates é o homem mais rico do mundo, bilhões de dólares. A mãe dele morreu de câncer, não é? E ele lutou com tudo que ele tinha, não é? Toda a fortuna dele, todos os tratamentos que foram possíveis, e não conseguiu salvar a mãe. E ele não se conformava com isso, não é? Porque ele tinha tudo, ele tinha a maior fortuna do mundo, não é? Mas ele estava ali na frente da pessoa que ele mais amava na vida, né? Uma das, ou a que mais amava, e não conseguiu fazer nada. Quer dizer, que não é ter dinheiro que nós vamos conseguir salvar tudo, não é? Mas ele doou metade da fortuna dele, ele resolveu, não é? Para conseguir combater as enfermidades tropicais, malária, febre amarela, um monte de coisa. São centros de pesquisas enormes para que isso possa ser desenvolvido, né? E ajudar todos esses povos que sofrem. Inclusive no Brasil tem uma aplicação muito grande da fortuna. Isso não quer dizer nada, certo? Porque metade de um monte continua sendo um monte, não é? Mas um monte foi realmente para ajudar a humanidade. Então, o que aprendemos com essa parábola da salvação dos ricos? O desapego dos bens terrenos, preservar-se da avareza, aplicar a riqueza no auxílio ao próximo e ao progresso do planeta, e chegarmos à caridade acima de tudo. E ao progresso, não é? Deixarmos cada vez nos tornarmos mais amorosos, mais condescendentes. E isso pode ocorrer numa transformação voluntária ou pelo cansaço. Não é? Muitas vezes até nós nos achamos, puxa, eu estudo tanto, faço tanto e eu estou cansado, né? Porque eu não consigo fazer as coisas que eu achava que eu podia fazer sabendo de tudo isso. Mas um dia o cansaço vai nos levar ao nosso progresso. Com isso, né, voltando aqui às nossas figurinhas,
Eu coloquei o jovem, Cristo e o jovem e o avarento aqui embaixo. E deixei uma abertura lá no Império dos Prazeres, adivinhem para quem? Para quem vai entrar ali naquele buraquinho aqui, ó, em cima? Eu vou trazer o mamon, certo? Porque não são só os prazeres, mas também mamon. E não se pode servir a mamon e a Deus ao mesmo tempo. Aqui está a nossa bibliografia para essa parábola. É a sexta, a próxima vai ser o semeador, no dia 13 de março. E aqui está o nosso propósito, não é que caminhar com Jesus pelas parábolas e mostrar como elas são interligadas. Não é assim, uma parábola solta da outra, mas eles mostram um caminho. E isso é infinitamente amoroso. Muito obrigada e espero que tenha sido pelo menos meio bom.